Ciao ragazzi! Sejam bem-vindos ao canal Eletroita. Meu nome é Daniel, moro aqui no norte da Itália já há alguns anos e criei esse canal para discutir e compartilhar informações sobre mobilidade elétrica e tecnologia. O assunto de hoje é mobilidade elétrica. Vamos falar sobre baterias de carros elétricos. Primeiramente, gostaria de fazer uma introdução. O desenvolvimento de carros tradicionais sempre se baseou principalmente no desenvolvimento de motores mais potentes, mais eficientes. Os motores a combustão sempre foram a base da evolução dos carros térmicos tradicionais. Já a evolução dos carros elétricos não se baseia na evolução dos motores. Na verdade, os motores elétricos existem já há muito tempo e são amplamente utilizados há muitas décadas. E não estou falando de carrinho de golfe, não. Estou falando de próprio uso industrial de motores elétricos. O motor elétrico é utilizado em diversos maquinários industriais, muitos utilizando potências altíssimas, são eficientes, já têm um nível de maturidade tecnológica e a aplicação desses motores nos veículos, seja veículos elétricos, híbridos, não foi muito difícil, porque é um motor relativamente muito mais simples, com muito menos partes móveis do que o motor a combustão e altamente eficiente. Estamos falando de eficiência energética a nível de 90%, enquanto o motor térmico se limita ali a 25, 30, não muito mais do que isso. Ou seja, se o verdadeiro desafio para o desenvolvimento de carros elétricos não são os motores, obviamente são as baterias. Todos aqueles motores utilizados na indústria estão sempre ligados à corrente elétrica. Eles conseguem trabalhar com uma quantidade infinita de energia. Já os carros elétricos não, dependem de carregar toda a energia necessária para o seu utilizo consigo. E a tecnologia de baterias é uma coisa muito mais recente. A gente pega aí, começou a modificar principalmente com a introdução dos dispositivos eletrônicos móveis, seja telefones, celulares, notebooks e diversos outros. Hoje quase que todos os dispositivos são portáteis, né? E esse desenvolvimento de baterias, ela mudou muito nessas últimas décadas, principalmente em relação à química, quantidade de energia que consegue ser oferecida, armazenada, densidade energética, são todos fatores muito importantes e que vamos tentar discutir um pouquinho sobre esses temas aqui no vídeo de hoje. Atualmente, no mercado de veículos elétricos, são utilizados 4 tipos de baterias, que diferenciam entre si pela química, que são as baterias lítio-ferro-fosfato, LFP, a bateria níquel-cobalto-magnésio, NMC, níquel-cobalto-alumínio, NCA, e a bateria de sódio. As duas primeiras, a LFP e a NMC, são os dois tipos de baterias mais utilizados em veículos elétricos. Compreendem aí em torno de 90% dos veículos, até mais. Já a NCA tem um utilizo limitado a apenas alguns modelos, geralmente de luxo, de alta performance. Já as baterias de sódio é uma tecnologia nova que ainda não atingiu uma maturação tecnológica suficiente para uso amplo. É muito promissora, mas é pouco utilizada por causa da sua baixa densidade energética. Mas antes de conhecer as baterias, vamos só comentar alguns conceitos aqui. Primeiramente, um fator importante é a densidade energética. Quanta de energia consegue armazenar por cada quilo de bateria? Por exemplo, tem várias baterias que trabalham na faixa de 150, 180 watt-hora por quilo. Outras conseguem passar os 250. Então, com uma bateria do mesmo tamanho, do mesmo peso, você pode conseguir armazenar mais ou menos energia, dependendo da química. E um outro fator muito importante é a vida útil de cada bateria, que está muito relacionada com a quantidade de ciclos que a bateria consegue fazer durante a vida. Para isso tem um conceito que é muito importante, é a degradação da bateria. Uma bateria se diz degradada quando a sua capacidade máxima cai a 70% da capacidade original. Ou seja, imaginando um veículo com uma bateria de 100 kWh, quando essa bateria não consegue armazenar mais do que 70 kWh, ela é bem considerada degradada. Não é que uma bateria degradada não pode ser mais utilizada, mas essa perda, em torno de 30% da carga, é algo que impacta significativamente no utilizo da bateria ou do veículo. E o que é um ciclo da bateria? Um ciclo é o uso de 100% da sua carga. E uma confusão importante, não é uma recarga, tá? A bateria ela pode fazer ciclos parciais, tipo, se está 100%, desce a 50%,
você usou meio ciclo. Se você carregar até o 100, você não perdeu aqueles 50%. Ele continua fazendo meio ciclo. Se você usar outros 50% de novo, aí ela vai fazer um ciclo completo. Uma outra coisa interessante é que baterias maiores levam mais tempo para ciclar. Por quê? Precisam consumir mais energia. Vamos tentar imaginar aqui um exemplo. Um carro com 40 kWh de bateria consegue percorrer aí, vamos dizer, 300 km. Já um outro carro com 80 kWh de bateria percorre 600. Então, o primeiro carro vai ciclar uma vez a cada mais ou menos 300 km. Já o segundo só cicla depois que percorre 600. Então, baterias de tamanhos diferentes ciclam em ritmos diferentes. Parece uma coisa simples, mas faz diferença quando a gente vai pensar na vida útil do carro. Carros com baterias maiores têm uma vida útil maior. Agora, existe um outro problema que algumas baterias, principalmente as baterias mais velhas, hoje é bem mais raro acontecer, que tinham um problema no gestor da bateria, no BMS. Ele tem mais ou menos que entender o estado de carga de cada célula e distribuir a energia das células da maneira mais homogênea possível. Todas as células da bateria vêm utilizadas em modo igual e a bateria envelhece de modo constante e homogêneo. Alguns carros mais antigos, aí, de muitos anos atrás, tipo os primeiros Nissan Leaf, aquele Chevrolet Bolt, eles não tinham um BMS muito inteligente. Simplesmente jogavam toda a energia na bateria e carregavam de qualquer forma. Essa geração de veículos realmente tinham baterias que duravam muito pouco. Isso é uma fama que muita gente ainda acha que as coisas são assim, mas a realidade atual é bem longe disso. Os veículos elétricos atuais têm uma bateria que é feita para durar mais do que a vida útil do próprio veículo. Provavelmente chegarão ao seu estado de degradação, ou seja, com 70%, somente uma quilometragem superior à média de uso normal de um veículo. É claro que sempre vai ter um que vai falar que com o Toyota dirigiu, não sei, mas a maioria dos carros hoje não chegam a 300 mil quilômetros de utilizo. Um outro conceito importante é o estresse da bateria. Todas as baterias utilizam uma química interna. E o uso normal de uma bateria é mover os elétrons de um lado ao outro. E justamente é o fator que causa a degradação da bateria é a formação de microcristais que consomem os elementos níquel, lítio, formando cristais que não são mais reativos. O manejo das baterias consiste principalmente em evitar que essas reações de formação de cristais aconteçam. Então, tem o conceito de estresse da bateria. Quando a bateria é em estresse, aumenta o risco de formação desses cristais. E quais são essas situações? Cargas próximas ao 100%. Isso é uma coisa mais evidente para alguns tipos de baterias do que para outros. Da mesma forma, cargas muito baixas, descarregar a bateria até o zero faz mal para a bateria. Faz com que ela perca autonomia. Então, às vezes, quando eu vejo esses vídeos aí que vão dirigir o carro até zerar a bateria, não é para ser assim. Estão danificando a bateria por um motivo midiático, vamos dizer assim. Por isso que eu já falei até nos vídeos que eu jamais vou zerar a minha bateria do carro, porque não é feito para ser assim. Inclusive, os motores térmicos também, não pode pane seca, é uma coisa que faz muito mal ao veículo, né? E você não vê vídeos aí dirigindo o carro até ficar com pane seca, né? Você não faz isso para o veículo térmico, porque vai fazer para o elétrico, né? Obviamente, temperaturas extremas, aumentar relativamente a temperatura da bateria facilita a recarga, diminui a resistência na passagem dos elétrons e permite recargas a velocidades maiores. Mas isso até um certo nível. Passando daquilo, provoca mais danos. Isso era uma coisa que se via muito também nos veículos antigos. Não tinham muito controle da bateria, então jogava energia lá dentro, justamente a questão ali do BMS, algumas células acabavam recebendo mais carga, tinham um aumento significativo da temperatura e degradavam mais rapidamente do que as outras. E mesmo vale para temperaturas muito frias. As baterias elas têm uma quantidade também de água dentro delas. Congelou, dificulta muito a passagem dos elétrons, aumenta o estresse da bateria e por isso que toda bateria precisa de um controle ativo, né? Pode ser por um aquecedor simples ou um refrigeramento simples, ou até mesmo por uma bomba de calor, que é o ideal. Por fim, um outro fator de estresse, que é já um pouco discutível aí, que é a recarga ultra rápida em corrente contínua. Eu digo questionável porque hoje a maioria dos carros
consegue gerir bem essa entrada de energia, reduzindo significativamente o estresse de recarga. Uma vez eu vi uma explicação bem interessante. A bateria é como um grande estacionamento. Se ele está vazio, os carros podem ir entrando sem muita ordem, que eles todos vão achar um lugar para estacionar sem muita dificuldade. Já quando o estacionamento começa a ficar muito cheio, aí os carros precisam começar a circular, procurar vaga, então o fluxo ali começa a ficar muito lento. Se você quiser continuar colocando o carro ali como se estivesse vazio, uma hora um carro vai bater no outro, é mais ou menos por aí. É uma explicação simples, mas bem prática. E por isso que o sistema de recarga da bateria, o BMS, ele tenta controlar bem quanto de energia entra de acordo com a carga atual. Ele sabe que, por exemplo, com a bateria vazia, ali na faixa dos 10%, dá para atingir os picos mais altos de carga. E depois a tendência é progressivamente reduzir a potência de recarga. Mas não é que não tenha nenhum estresse, mas ele é significativamente reduzido. Mas ainda tem aquela regrinha que se diz que o uso ideal ali é o 70-30, né? Mas cada vez isso é menos relevante. Agora vamos falar sobre os tipos de baterias. Vamos tentar conhecer um pouquinho melhor cada uma delas. A primeira é a LFP, lítio-ferro-fosfato. É o tipo de bateria mais utilizado no mundo. Domina o mercado chinês, consequentemente o brasileiro. Aqui na Europa, um pouco menos, mas é com certeza muito importante. É uma bateria que tem muitos pontos fortes. Primeiramente, o custo. Ela custa bem menos do que as baterias base de cobalto, níquel, justamente pelo fato que ela utiliza ferro e fosfato, que são muito mais abundantes e de fácil extração, tem um custo mais baixo. E também já joga para a segunda vantagem, tem um impacto ambiental menor, porque a extração dos seus minerais é mais fácil. E terceiro, que para muitos é o mais importante, é a longevidade. É a bateria com maior capacidade de ciclo. Muitos estudos dizem de 3 a 5 mil, ou seja, a bateria pode ciclar 5 mil vezes até atingir o estado de degradação. Para ter uma noção, imaginando um caso hipotético aí que um carro aí com uma autonomia aí de 300 e poucos quilômetros por cada carga completa. 5 mil ciclos são mais de 1,5 milhão de quilômetros. É muita coisa. Obviamente que a degradação ela é gradual, então a autonomia no início não vai ser a mesma autonomia no final. É uma bateria que com certeza dura mais do que a vida do carro. E justamente pelo motivo de custo e longevidade, é a bateria preferida das marcas chinesas. Mas muitas casas europeias a utilizam também. Em relação aos seus pontos fracos, primeiro a densidade energética, significativamente inferior às baterias NMC e NCA. E entre todas as baterias é a que mais sofre com o frio. Temperaturas muito baixas, aí, principalmente aquelas abaixo de zero, alteram significativamente a performance da bateria. Mas em climas como o Brasil, isso é muito pouco relevante. Aqui na Europa, já nem tanto. Um outro dado interessante é que as baterias LFP, elas não são somente utilizadas muito em veículos. Muitos sistemas de acúmulo, sejam domiciliares, indústrias, até mesmo grandes baterias, assim, aquelas que conseguem manter cidades, elas geralmente utilizam baterias com química LFP. Uma outra vantagem é a usabilidade. É a bateria mais simples de se utilizar. Em termos de estresse de bateria, alguns fabricantes até sugerem os 80%, mas a grande maioria, por exemplo, a própria Tesla, BYD, todas elas dizem que você pode carregar até 100% para o uso cotidiano sem maiores problemas. E justamente essa alta tolerância ao estresse de recarga também se reflete que a bateria que tem menor influência é a que menos sofre com a recarga rápida e ultra rápida em corrente contínua. Uma outra característica das baterias LFP é o fato de que muitos fabricantes aconselham de fazer recargas até 100% em modo frequente. Isso acontece porque o BMS tem um pouquinho de dificuldade de ler exatamente a carga de cada bateria. Então essas recargas até 100% servem principalmente para calibrar o BMS, para fazer uma leitura mais correta da carga do veículo. Isso, consequentemente, pode dar margem aí para um pouquinho de surpresa. Espera uma carga e, de repente, é um pouquinho menos. Mas isso atualmente não é muito relevante. E para finalizar, justamente essa tolerância maior das baterias LFP ao estresse de recarga está permitindo o surgimento de uma coisa que até então era inédita, né? Recargas extremamente velozes e potentes.
que é o caso bem famoso anunciado da BYD, mas também algumas outras empresas chinesas, de recargas acima de 1 megawatt de potência. A maioria dos veículos long range, veículos feitos para viagem, toleram aí 250, 200, 300, às vezes até 400 quilowatts de potência, que, de maneira geral, é suficiente para as viagens, sem muita dor de cabeça. O tempo de uma parada para um café, um banheiro, geralmente é suficiente. Mas, infelizmente, uma coisa que não se consegue desvincular é o fantasma da recarga. E justamente para responder essa demanda, as empresas estão tentando fazer recargas cada vez mais potentes. E pelo que tem sido demonstrado até agora, aparentemente as baterias LFP têm uma capacidade maior de atingir recargas de alta potência. E também tem outro fator muito importante. Foram anunciadas e demonstradas que funcionam. Mas uma coisa que ainda se tem dúvida é se essas potências extremamente elevadas podem ou não danificar mais a bateria ao longo do tempo. Isso ainda é cedo para saber. A gente vai precisar ver ao longo do tempo como isso vai evoluir. Pode ser que essas recargas de alta potência, que pode fazer de 10 a 80 em 5 minutos, de 10 a 97% em 11, 12 minutos, que é realmente uma coisa muito boa e interessante, mas será que isso é só uma solução ou pode ser também a origem de um novo problema? Isso a longo prazo pode ou não pode danificar um pouco mais as baterias? É uma coisa que a gente ainda vai ter que ver. Agora, o segundo tipo são as baterias NMC. Apesar de elas não terem lítio no nome, ela também é uma bateria de lítio. É uma bateria que já tem um custo mais elevado, principalmente pelo cobalto e o níquel, que são materiais de extração mineral mais difícil e, infelizmente, aumentam um pouquinho o impacto ambiental. E ela tem como característica principal uma alta densidade energética, que consegue ser até 50% superior à bateria do tipo LFP. Ou seja, com uma bateria do mesmo tamanho, é possível armazenar muito mais energia. E essa densidade energética superior permite que um veículo com uma bateria do mesmo peso e tamanho consiga armazenar muito mais carga. Por exemplo, pode transformar um veículo standard range em um long range, ou permite ao veículo carregar a mesma quantidade de energia com uma bateria menor, tornando-o, assim, mais leve, mais econômico. E tem sempre o exemplo da Tesla Model 3, que a versão base, a Standard, utiliza a bateria LFP, com uma capacidade de 60 kWh, e a versão Long Range tem uma bateria de 82 kWh e ainda pesa menos do que a bateria LFP. E uma outra característica é uma tolerância maior ao frio. Não que ela seja imune, né? Ela precisa ser aquecida, tem uma perda de performance e estresse em temperaturas muito baixas, mas em geral tolera bem mais o frio do que a bateria LFP. Isso pode ser muito importante, por exemplo, aqui na Europa. Já em termos de longevidade, ela não consegue atingir o número de ciclos de uma LFP. Aqui estamos falando de até 2.000 ciclos, né? Tinha algumas com alto índice de níquel que se degradavam um pouco mais rápido, mas quase não são mais usadas. Em geral, 2.000 ciclos. O que geralmente é suficiente, tá? Lembrando que essas baterias são geralmente utilizadas em veículos com uma autonomia maior, então precisa rodar muito mais quilômetros para fazer um ciclo. E a gente pode até fazer um exemplo aqui. Bem, como vocês já devem ter visto nos outros vídeos, eu possuo uma Tesla Model 3, Long Range tração posterior. É um carro que tem como autonomia declarada de 750 km no ciclo WLTP, que combina um pouco de estrada, ciclo extra-urbano e urbano. E como a gente pode ver já no canal, supera com facilidade os 500 km de autonomia. Como o mundo não é feito só de autoestrada, a gente pode ir até um pouquinho para cima disso. E vamos jogar baixo. 600, 650 km, vamos fazer 600 km de média, ok? 2.000 ciclos de 600 km são 1.200.000 km. É o mesmo raciocínio, muito mais do que a vida útil esperada de um veículo da categoria. Ou seja, a longevidade da bateria NMC, mesmo que não seja brilhante como a LFP, é ainda muito boa e suficiente, principalmente em veículos com baterias maiores, long range. Agora, alguns pontos mais negativos. O fato primeiro é o custo, né? Níquel, cobalto, são minerais cuja extração envolve custos um pouco maiores. Então, essas características de custo um pouquinho maior, a possibilidade do veículo carregar mais energia,
com aumento de autonomia, né, veículos long range, faz com que o utilizo dessa bateria seja principalmente em veículos, por exemplo, BMW, Mercedes, própria Tesla, que utiliza LFP só nos modelos básicos, muitos carros da Renault, Audi. Por esse motivo que aqui na Europa é uma das baterias mais utilizadas. Agora algumas desvantagens. Não é a bateria mais fácil de ser utilizada, porque ela sofre mais com estresse em relação à bateria LFP. Geralmente os fabricantes aconselham para o uso cotidiano manutenção da carga entre 20% e 80%, ou seja, evitar acima do 80% ou abaixo de 20% por tempos prolongados. É claro que é perfeitamente possível carregar a bateria até os 100%. O importante é não mantê-la nesse estado de carga máxima por longos períodos. Se eu for viajar amanhã, eu coloco o carro para carregar hoje até 100%, amanhã cedo. Eu vou sair e vou consumir essa bateria. Mesmo que o 100% seja um estado de estresse, o carro vai permanecer nesse estado por algumas horas no máximo. Isso não vai afetar significativamente a vida da bateria. Mas manter o carro carregado 100% todos os dias, semanas, meses, isso sim pode afetar a saúde da bateria do carro. Então, para o uso cotidiano, se diz entre 20 e 80. O mesmo vale para cargas mais baixas. Se eu, por exemplo, estou viajando, eu sei que eu vou chegar em casa com 2% de carga, não é um problema. Por quê? Porque eu vou chegar ali e vou carregar. Não é tão difícil, mas requer um pouquinho de atenção. Mas, em maneira geral, a bateria NMC é uma bateria muito boa. Mesmo sendo um pouco mais cara, essa alta densidade energética promove veículos mais eficientes, com autonomias maiores e uma longevidade suficiente para a bateria durar mais do que a vida do próprio veículo. Em contrapartida, requer um pouquinho mais de atenção no utilizo cotidiano. Agora, o terceiro tipo é a bateria tipo NCA, que também é uma bateria de lítio. Ela lembra muito a bateria NMC, mas com algumas características um pouco particulares. No caso, é a bateria com maior densidade energética, até mesmo que a NMC, e custo muito elevado. E uma outra característica importante, ela é muito prestacional. Ela consegue oferecer grande quantidade de energia de uma única vez. Seu utilizo acaba sendo principalmente para veículos de alta performance, mas tem perdido muito espaço para a bateria NMC, que custa menos, tem uma densidade energética muito boa e inclusive uma longevidade maior. O número de ciclos de uma bateria NCA é de em torno de 1.000, máximo 1.500. E justamente porque são carros de alta performance, são carros que geralmente consomem muita energia, e o que faz com que as baterias acabem ciclando mais rápido. E por fim, temos a bateria de sódio, que é um termo genérico para se referir às baterias que não utilizam o lítio, mas sim o sódio como metal principal. Apesar das baterias de sódio já existirem há muito tempo, somente agora que elas foram meio que relembradas e começaram a ser desenvolvidas para o utilizo de veículos elétricos. E é uma tecnologia que ainda está crescendo. Não tem a maturidade da LFP ou da NMC, por exemplo. E entre todas elas, é a que tem menor densidade energética. Então, o seu uso em veículos ainda é muito limitado. No entanto, ela tem uma grande vantagem, que é o próprio sódio, que é extremamente abundante, pode ser pego da própria água do mar, com impacto ambiental para a extração do sódio de zero, né? Mas em termos de custo, é definitivamente também o mais baixo. É uma tecnologia promissora, mas que o uso atual, alguns carros da JAC, mas se vê muito pouco. Em termos de número de ciclos, ela está mais ou menos no nível intermediário entre uma LFP e uma NMC. Então é bom. A maior limitação dela é próprio o peso, né? Precisa de uma bateria muito grande, muito pesada, para obter o mesmo armazenamento de uma outra bateria com uma química diferente. Mas quem sabe, né? Cada vez mais aí a tecnologia evoluindo, pode ser possível obter densidades energéticas maiores e melhorar as aplicações práticas. Um outro tipo de bateria que vem sendo citada aí com frequência é a chamada bateria de estado sólido, que na realidade não se refere a exatamente uma química específica, mas sim ao processo de redução da quantidade de água dentro da bateria. Como a gente já sabe, a bateria utiliza íons para transmissão de elétrons, que requer a presença de água na sua composição. A ideia de fazer uma bateria de estado sólido é uma bateria sem água, ou pelo menos quase sem água. Existem várias baterias de estado sólido que estão em desenvolvimento, mas ainda nenhuma delas foi efetivamente lançada.
Falavam que ia sair já em 2025, depois agora jogaram para 2026, agora estão falando 2028. Teve uma empresa norueguesa, né, que até falou que ia lançar já esse ano. Todo mundo ficou meio atento, assim, né, mas foi até meio que uma surpresa, porque ninguém esperava que uma empresa pequena conseguisse fazer esse mérito, né, mas eles anunciaram que já conseguiram. Mas ainda o produto não foi efetivamente lançado e não está à disposição para ser testado, né? Obviamente que uma declaração importante quanto essa tem que ser vista sempre com pinças, né? Declarações fortes como essa requerem demonstrações muito precisas, né, para a gente poder confiar. Quais seriam as vantagens de uma bateria em estado sólido? Primeiramente, a ausência de água favoreceria muito a estabilidade térmica, né? A água pode congelar. Segundo, é o aumento da densidade energética. Ela não armazena energia, ela está ali só para servir de acesso de uma parte para outra. Então, poderia fazer com que aumentasse significativamente a densidade energética. Também em relação um pouco até à temperatura, estabilidade térmica, a capacidade de recarga. Uma bateria sem água poderia, em teoria, carregar de maneira muito mais rápida. Sem dúvida, é uma tecnologia muito aguardada e que todos nós queremos ver. Então, pessoal, eu até estava pensando em aprofundar mais a parte aí de degradação de bateria, mas talvez esse tema mereça um vídeo específico para a gente discutir. Infelizmente, esse argumento é muito relevante ainda, muito mais do que deveria ser. Eu mesmo era uma coisa que me preocupava muito antes de eu comprar um carro elétrico. Depois eu vi que com a tecnologia atual isso nem é mais tanto um problema, mas para muitas pessoas é um tema muito importante. Então acho que merece um vídeo próprio. E esse vídeo aqui foi interessante para você? Contribuiu aí com uma informação nova, alguma coisa? Ou alguma coisa que ficou faltando eventualmente aí, se quiser deixar nos comentários aí. Ou também se quiser deixar alguma sugestão de tema para um outro vídeo também, vai ser muito bem-vindo, tá? Se não, agradeço a presença de todos. A gente se vê no próximo vídeo. Grazie a tutti, arrivederci!